Irmãs e irmãos, aqui presentes nesta Catedral Cristo Rei, mas também vocês que estão nos acompanhando através da transmissão pela TV Horizonte e nossas redes sociais da Arquidiocese. A celebração da Eucaristia deste 17º domingo do tempo comum é a oportunidade que temos no nosso presente de escutar Deus, que nos fala em diversas linguagens e em todos os momentos da nossa vida. Nesta liturgia, nós escutamos a palavra de Deus na linguagem das parábolas, que Jesus conta a seus discípulos e discípulas, e portanto, a nós, que nos dispomos a ouvi-lo com fé, atenção e também ao mesmo tempo cheios de entusiasmo, pois foi isso que nós juntos rezamos do refrão do Salmo 108. Como eu amo, Senhor, vossa lei, vossa palavra. Nossa vinda à igreja, escolhendo um tempo precioso do nosso dia de descanso, o domingo, dia consagrado ao Senhor, escutar a palavra que nós amamos, porque ela nos salva, nos consola, nos ensina, nos ilumina e nos cura. Hoje, ouvimos a última parte do discurso de Jesus em parábolas. Nós o encontramos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Jesus, neste capítulo, conta aos discípulos 7 parábolas. Já ouvimos há 2 domingos atrás a parábola do semeador. Um homem saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho, outra entre as pedras, outra entre... e também a semente caíram em terra boa. E nós tivemos a oportunidade de refletir a responsabilidade de Deus no mundo, terra boa, a semente cair em nosso coração e produzir. Isso foi tão importante, aquela oportunidade de conversão,
para o nosso coração deixar de ser terra batida de beira de estrada, que torna vulnerável a semente comida pelos passarinhos, mas o inimigo que rouba a mente do nosso coração. Também oportunidade para nós nos convertermos, pelas vezes que somos coração cheio de pedra, endurecido pelas correrias, pelas distrações, pelas aflições, distraído, desatento à palavra, que precisa encontrar abertura dentro de nós para que possa nos transformar também em palavra que alimenta os outros. Assim como Jesus, palavra viva, vindo do céu, se torna alimento para nós. Ainda peço licença para fazer a referência à oportunidade que tivemos de refletir sobre a necessidade que nós temos de nos converter. Pelas vezes o coração se comporta como um coração cheio de espinho, sufocado pelas tantas polarizações que nos dividem a partir das notícias falsas, que roubam a nossa paz e nos tornam incapazes de comunhão em casa e onde quer que nós estejamos. Como estamos desafiados. Na verdade, a oportunidade daquele dia foi um convite que recebemos para ser bom coração, terra boa, sensível, aberto, para receber a palavra de Deus, que vai germinando e nos tornando capazes de produzir frutos que salvam, de amor, de justiça, de paz, de misericórdia, de solidariedade, frutos que interessam a vida de todos, principalmente a vida dos últimos. Domingo passado, ouvimos 3 parábolas importantes. Tivemos a oportunidade de contemplar a parábola do trigo e do joio, e ficamos sabendo que existe joio ao redor de nós e dentro de nós. Que desafio é este de discernir na hora certa, com paciência e perseverança, o que é alimento e o que é praga, pois a praga cresce junto com aquilo que em nós é bom. Também Jesus contou aos discípulos e a nós a parábola da semente de mostarda, um grão minúsculo que, quando lançado à terra, germina e ao crescer se torna uma árvore frondosa, a ponto de permitir que os passarinhos venham e nos seus galhos façam seus ninhos. Oportunidade de nos conceber assim, com o tamanho que nós temos, todos nós, porque nós temos um tamanho muito semelhante, somos todos pequeninos grãos, mas encharcados pela palavra, nós podemos nos ampliar e dentro de nós pode habitar todo tipo de gente, como todos podem habitar no coração de Jesus. Portanto, oportunidade para nos tornarmos melhores, configurados ao coração de Cristo, superando as nossas estreitezas todas, superando todo tipo de preconceito e racismo, que nos autoriza às vezes julgar para fora gente
de dentro de nós, em casa e onde quer que nós estejamos. Em nós, as pessoas devem poder vir e habitar, independente de quem sejam, porque cada um de nós foi feito pelo batismo para ser discípulo de Jesus, portanto, seguidor do Mestre que acolhe a todos e não deixa ninguém ficar para trás, por nenhum motivo. Lembram vocês ainda daquela última parábola de domingo passado do fermento na massa? Pouca coisa foi posto na massa, e a massa levedou, e se tornou um pão que dá para alimentar. Este fermento é Jesus, um tiquinho de Deus, que veio e se encarnou de forma pequenina, mas ao se fazer nossa companhia humana, nos leveda, porque nos salva, a ponto de ser para nós alimento imperdível. Quem de nós que tem fé fica sem a Eucaristia? Fica sem a carne de Cristo, o sangue de Cristo? Hoje, estas últimas 3 parábolas, a beleza da parábola do tesouro, da pérola e da rede de arrasto. As 2 primeiras parábolas são muito semelhantes. Encontrar um campo que tem um tesouro é uma grande graça, mas é minha tarefa, é sua tarefa tomar posse desse tesouro. Então, esta parábola que Jesus conta é para nos chamar a atenção que nós não podemos ficar de braços cruzados. Deus providencia, mas nós temos que arregaçar as nossas mangas e conquistar, pelo suor do nosso trabalho, o que Deus disponibiliza para nos tornar enriquecidos com o ouro da sua misericórdia. Quanto trabalho espiritual e também eclesial toca a nós fazer. Muito parecida com a parábola do tesouro é a da pérola, mas tem uma pequena diferença. No caso do homem que encontra o tesouro, nós poderíamos dizer assim: é algo que acontece por acaso ou é uma graça? No caso do homem que compra e vende pérolas preciosas, portanto, um buscador de pérolas, a realidade é um pouquinho diferente, porque nas suas mãos passam muitas pérolas e muitas outras pedras preciosas. No entanto, quando se depara com a pérola preciosíssima, então precisa tomar uma decisão na sua vida, precisa se desvencilhar dos outros tantos recursos e das outras tantas riquezas para adquirir aquela pérola. Nós somos discípulos de Jesus, desafiados a investir tudo nele, que é a nossa pérola preciosa. Por ele, temos uma vida inteira para descobrir que vale a pena dar a vida, vale a pena abrir mão de tudo, para que ele determine, salve, impere a nossa vida. E abrir mão de tudo é muito mais do que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de tudo é dar o coração a Cristo, principalmente para que a vontade de Deus, como Cristo nos ensina a rezar no Pai Nosso, seja feita em nossa vida. Se não continuamos assim, elegendo
algumas coisas em detrimento de outras. Ser de Cristo, ser cristão, ser discípulo missionário de Jesus é um risco grave que enche como uma fonte permanente de alegria a nossa vida inteira. Por fim, a parábola da rede de arrasto. Vem tudo nessa rede: peixes grandes, peixes pequenos, e um tanto de outras coisas entram na rede. Há necessidade de investir tempo com calma, assentado, para separar as coisas. Não é tudo que presta. Existem coisas que nós precisamos discernir. E aí, nesse sentido, quem sabe hoje, nesta missa tão rica de sentido vocacional, nós não estejamos mesmo desafiados a rezar aquela oração maravilhosa de Salomão, chamado por Deus para continuar a obra de seu pai Davi. Diz Salomão: sou ainda muito jovem, inexperiente, como que eu posso assumir uma obra tão grande? Concede-me, Senhor, a sabedoria para eu poder ser útil, adequado. Deus gostou desta oração de Salomão e disse a ele: porque você não me pediu vida longa, porque você não me pediu riquezas. Às vezes a gente só pede isso para Deus. Pior ainda, porque você não me pediu a morte dos seus inimigos. Como isto nos tenta diretamente todo dia nos livrar de quem não gosta de nós, de quem é antipático a nós. Como você não me pediu estas coisas, mas me pediu algo precioso, sabedoria, vou te dar um coração sábio e inteligente. Irmãos e irmãs, eu quero terminar estas palavras que nutrem e alimentam a nossa esperança, aumenta a nossa alegria e nos responsabiliza com as palavras do apóstolo Paulo. Paulo nos faz contemplar Deus com o seu amor, porque Paulo diz que desde sempre, Deus nos predestinou para sermos bem próximos, semelhantes, configurados a Cristo, que é seu Filho amado, para que Cristo em nós resplandeça com a sua glória, porque é só Cristo quem nos salva. A glória de Deus é a cruz de nosso Senhor Jesus. E se nós não abrimos o nosso coração para Cristo, que adiantaria sermos chamados pelo batismo para as mais diversas missões? Hoje aqui tantos senhores assumirão com suas esposas preciosas missões na igreja, missões evangelizadoras. E ainda continua o apóstolo Paulo: Deus que nos predestinou a todos também nos chamou, e se nos chamou, nos tornou justos, para que a glória de Deus brilhe no mundo. Ser justo significa ter a medida de Deus no coração, andar debaixo da presença de Deus, como Abraão. Encontramos esta passagem no capítulo 17, versículo 1 do livro do Gênesis. Significa não ter sombras, por isso precisamos nos desentortar o tempo todo
dos nossos pecados, para não fazer sombra nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, nos nossos gestos, e deixar o brilho de Deus imperar em nós. Eu quero convidar a vocês, senhores candidatos ao diaconato, senhoras esposas queridas dos seus esposos que se tornarão diáconos permanentes, e tantas outras esposas aqui presentes, hoje recebendo a missão importante de servir na igreja com qualidade, a se deixar encharcar por essa palavra. Jesus conta histórias para nós descobrirmos como Ele quer o seu reino. O reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro, como um homem que comprou pérolas, como uma rede de arrasto. Então, se o reino de Deus é assim, temos que nos comportar assim, conforme as histórias de Jesus. Claro que se nós não ouvirmos esta palavra preciosa, cheia de comparações, nós não vamos compreender. Por isso que Jesus diz esta última palavra no evangelho de hoje: compreendestes estas coisas? Compreendestes tudo isto? Compreender é acolher com inteligência, vontade e afeto a palavra, é aderir a Cristo incondicionalmente e ser capaz de entender que todas estas coisas, as antigas e as novas, fazem parte de um projeto maior, amplo, que me abraça, nos abraça e nos insere na mesma obra da salvação do mundo. Estamos a serviço do projeto de Deus, estamos a serviço de Deus, e queremos ser assim, apaixonados como cantamos, cheios de amor por essa palavra, pela lei de Deus, porque esta palavra nos torna cheios de paternidade e maternidade. Assim é quem entende a palavra, como um pai, como uma mãe de família, que lança a mão do seu tesouro com sabedoria, para iluminar a sua vida e a vida das pessoas com as quais convive.